Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Hoje a prof vai contar uma linda história. E o nome da história é O Galinho Gripado, de Denise Batista dos Santos. Vamos ouvir a história juntos? O Galinho Gripado. Em uma fazenda, toda madrugada, o galo Galizé, a bicharada, acordava com seu canto no poleiro. Uma tossezinha para a garganta limpar e a boca no trombone colocar. Cocoró, cocó, cocó, era cocoricó para tudo quanto era lado. O galinho Galizé era muito afinado e não parava de cantar até toda a bicharada acordar. Porém, o galinho Galizé tinha uma mania e sua mamãe galinha estava sempre ali a aconselhar. Cocó, meu filho, não ande descalço. Cocó, meu filho, não beba nada gelado. Mas você pensa que o galinho Galizé ouvia a sua mamãe galinha? Você está muito enganado. O galinho Galizé era teimoso, então ele pegou um resfriado. No dia seguinte, logo cedo, o galinho Galizé foi para o poleiro para sua cantoria começar. Mas logo veio a tristeza, pois ao invés da linda cantoria, o galinho Galizé começou a espirrar. Tim, 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 tim. O galinho Galizé estava resfriado e foi assim que o galinho Galizé aprendeu a lição, que para ser um bom cantor, precisamos ouvir sempre os conselhos da mamãe e que a mamãe galinha sempre tem razão. Vocês gostaram da nossa história de hoje do galinho gripado, o galinho Galizé? Então agora nós vamos fazer a nossa primeira atividade de hoje, que é um circuito muito legal. O nosso circuito de hoje é um pouquinho diferente. Ele parece como um labirinto. Olha só que legal. Será que a Prof. Fábio vai conseguir sair desse labirinto? Então a Prof. está utilizando cabos de vassoura, garrafas plásticas, depois a Prof. vai filmar de pertinho para mostrar para vocês. E um tapetinho que está ali, ó. E também algumas caixas de leite, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Combinado? Então vamos lá fazer o nosso circuito labirinto de hoje. Vamos brincar? Então a Prof vai começar por aqui. Nós vamos entrar no nosso circuito, no nosso labirinto, pulando em um pé só. Vamos lá? Então vamos pular em um pé só. Chegou aqui, pode colocar os dois pés no chão. Vamos andar. Será que é por aqui esse labirinto? Opa, aqui nós temos uma parede, então não é por aqui. Então vamos voltar, por aqui a Prof já veio, daqui também não é esse caminho, então nós vamos tentar sair desse labirinto por essa passagem. Será que é por aqui que nós vamos chegar no final do nosso labirinto? Então aqui nós vamos andar em zigue-zague no meio das garrafas plásticas, imitando o movimento das asas do galinho Galizé. Então nós vamos imitar o galinho andando em zigue-zague entre as garrafas. E vamos pular no nosso tapete, que representa o poleiro do galinho Galizé. E terminamos o nosso circuito labirinto. Brinquem bastante, se divirtam. Lembrando sempre que vocês podem adaptar os materiais. Combinado? Beijos! Tchau, tchau! A Prof vai filmar bem rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo, de pertinho. Então a Prof colocou aqui 2 cabos de vassoura, algumas caixas de leite, caixas de suco, novamente cabos de vassoura. E aqui a Prof colocou
os cabos de vassoura também indo até a parede, para dar essa impressão de labirinto, porque o labirinto vai para um lado e vai para o outro, e alguns lados não tem saída, por isso que a prof encostou os cabos na parede. E para o outro lado, a prof colocou as garrafas PET, 3 garrafas plásticas, mas vocês podem utilizar brinquedos, caixas de leite, o que vocês quiserem e tiverem em casa. Ali nos cabos de vassoura, vocês podem utilizar também fita ou barbante, o que vocês quiserem. E aqui no final, a prof colocou esse tapete, representando o poleiro do galinho Galizé, que é onde nós finalizamos o nosso labirinto, dando o pulo. Então, o nosso labirinto ficou assim. Esse é o labirinto que a prof fez hoje. Então, é um labirinto, um circuito bem simples, né? Começa pulando em um pé só, depois anda normalmente, depois vem nas garrafas andando em zigue-zague e por último dá um pulo, um salto em cima do tapete. Então brinquem bastante, se divirtam e esse é o nosso circuito labirinto de hoje, a nossa primeira atividade. Então agora nós iremos fazer a nossa segunda atividade de hoje. Então nós iremos precisar de um pedaço de papelão, mais ou menos do tamanho de uma folha de sulfite. A prof já deixou o papelão aqui separado, vocês podem utilizar caixa de sapato, o papelão que vocês tiverem em casa. Podem pedir auxílio também para um adulto para auxiliar vocês a recortarem. Lembrando sempre, utilizarem uma tesourinha sem ponta. Então, depois que vocês separarem o pedaço de papelão, vocês irão pegar uma folha de sulfite na cor branca. E a prof tirou um pedaço aqui da lateral, uma tira da lateral e uma tira aqui de baixo, porque como o papelão é do tamanho de uma folha de sulfite, então a folha de sulfite tem que ficar um pouco menor. Por quê? Porque a prof quer que fique essa sobra aqui do papelão como se fosse uma moldura, como se fosse a nossa margem. Então, nós iremos pegar agora as forminhas de brigadeiro que a prof enviou para vocês nos kits, né? Lembram lá que na nossa história apareceu na fazenda as flores? Então, a prof escolheu essas 3 cores para as flores, que são as cores primárias que nós já trabalhamos na nossa aula passada, vocês lembram? Então, nós vamos pegar as forminhas de brigadeiro, iremos passar cola no que nós queremos colar. Vamos colocar um pouquinho de cola e iremos colar essas forminhas aqui na nossa folha, as 3 forminhas aqui. Depois que nós colarmos essas 3 forminhas, nós iremos pegar o nosso lápis grafite, iremos desenhar os cabinhos das flores e a nossa grama, o nosso chão. A nossa atividade está quase com uma margem, como se fosse uma moldura aqui, mas ela ainda não está pronta. A prof também enviou para vocês, nos kits, pedaços de paper de diversas cores. Então, nós iremos usar as cores primárias também, o amarelo, o azul e o vermelho. Nós iremos fazer tiras. Lembram lá também do nosso vídeo? Lá no comecinho do ano que nós aprendemos a fazer tiras? Olha só, agora nós iremos fazer tiras de novo. Então, nós vamos fazer diversas tiras dessas 3 cores, das cores primárias, e depois nós iremos fazer quadradinhos, olha só, igual lá na nossa aula lá do começo do ano, só que são menores, né? Depois que nós já tivermos as nossas tiras e os nossos quadradinhos, nós vamos passar cola nesses quadradinhos e vamos começar a colar, fazendo a nossa margem, olha só, aqui, ó. E então, nós vamos fazer esse processo em todo o papelão, ao redor de todo o papelão. E a nossa atividade ficará assim, olha só que linda. Então, a prof colou as forminhas, né? Passa cola nas forminhas, colei as forminhas aqui na folha, desenhei com lápis grafite, colori com giz de cera. A prof utilizou esses 3 tons, giz de cera na cor escuro. E para a grama, né? Não podemos esquecer de desenhar o chão. A prof fez a grama com o giz verde claro.
E depois a prof foi passando cola nos quadradinhos e foi colando, fazendo a moldura da nossa atividade, foi colando em cima do papelão. Essa atividade, a prof está trabalhando as flores da história, né, da fazenda e as cores primárias que nós já aprendemos, estamos relembrando. Então, essa é a nossa segunda atividade de hoje. Então, agora nós iremos fazer a nossa terceira atividade de hoje. Só relembrando aqui, a prof esqueceu, na verdade, de falar. Essa atividade, a segunda atividade, a prof não colocou o nome de vocês aqui na frente, porque a prof deu preferência para ficar somente a imagem, como se fosse um quadro realizado por vocês, com um mosaico. Então, a prof não colocou o nome aqui no canto. Aonde a mamãe ou o papai podem colocar o nome? Atrás aqui, ó, no próprio papelão. Então, por isso que a prof escolheu deixar essa atividade desse modo, o nome atrás, para deixar aqui na frente somente a paisagem que vocês realizaram. Combinado? Então, nas próximas atividades, voltamos com os nomes aqui no canto. Combinado? Então, o nome fica no papelão atrás. E na frente fica somente o desenho. Então, a terceira atividade de hoje, nós iremos fazer um fantoche do galinho Galizé, da história que nós ouvimos hoje. Nós vamos pegar o pacote que a prof enviou para vocês no kit, pacote de papel, e nós iremos fazer o nosso galinho Galizé. Então, aqui a prof fez os olhos do galinho. Olha as formas geométricas aqui, que legal! Lembra que nós trabalhamos o círculo e o triângulo também? Então, a prof colou penas aqui, utilizando cola. Quem não tiver pena, a prof já vai mostrar a outra opção para fazer aqui em cima, tá bom? Aqui, a prof fez o seguinte. Vou mostrar aqui do lado como está. A prof utilizou para o formato dos olhos tampinhas. Então, a prof fez uma tampinha maior e uma tampinha menor. Esses olhos aqui menores, a prof coloriu com giz de cera na cor preto. E esse aqui a prof deixou na cor branca mesmo. E então, a prof recortou com a tesourinha sem ponta e depois a prof passou cola e colou aqui e ficou assim. Então, para quem não tiver pena, nós temos a seguinte opção para colocar aqui em cima. A prof desenhou com a própria mão da prof, com o lápis grafite, assim como a prof contornou também as tampinhas, segurando o lápis grafite assim. E depois a prof coloriu com giz de cera na cor vermelho. Mas vocês podem colorir com a cor que vocês quiserem, porque as penas podem ser coloridas. A prof recortou com a tesourinha e colou aqui no nosso fantoche, no nosso pacote. Seguinte, outro detalhe que a prof quase esqueceu de falar. Quem não tiver o paper que a prof enviou no kit também, para fazer o bico do galinho Galizé, pode estar desenhando na folha com lápis grafite e pode colorir com o giz de cera na cor laranja. Depois recorta com a tesourinha sem ponta, assim, e depois colamos no nosso pacote. Então, nós podemos fazer essas duas opções. Quem tiver pena, para quem não tiver pena, pode fazer com a mãozinha. Quem tiver o paper e quem não tiver o paper, pode desenhar e colorir com giz de cera. Um detalhe muito importante, sempre lembrarmos de passarmos cola no que nós queremos colar. Então, nós pegamos a nossa cola, passamos aqui um pouquinho e então nós colamos aqui. E esses são os nossos fantoches de hoje. Brinquem bastante com o galinho Galizé de vocês, se divirtam. Beijos, até a nossa próxima atividade. Tchau, tchau! A Prof. Fábio espera que vocês tenham gostado das nossas atividades de hoje. A Prof. vai ficar esperando o retorno de vocês. Lembrando sempre que podemos adaptar os materiais e que vocês podem escolher fazer o bico do galinho no fantoche de vocês do tamanho que vocês quiserem. A prof mostrou 2 exemplos, com o bico menor e o outro fantoche com o bico maior. A escolha é de vocês.
a Prof. Fábio escolheu essa linda história do galinho gripado e sua mamãe para as nossas atividades dessa semana, porque está quase chegando o Dia das Mamães. E por isso também a Prof. fez o painel de corações em homenagem às nossas mamães, porque mamães são o símbolo do amor. Por isso, em homenagem, a Prof. fez esse painel cheinho de corações. Beijos, se cuidem, até a nossa próxima atividade. Tchau, tchau!